I wish that we could lose this road. Maybe it's better this way. We hurt each other with the things we want to say. Oi gente, eu sou Petros Rodrigues e está começando mais um vídeo aqui no canal Petros Studies. E bom, no vídeo de hoje vai ser uma rotina de estudante, que eu basicamente vou mostrar um pouco da minha rotina nessas primeiras semanas de aula. Bom, essa gravação aí começa numa segunda-feira e basicamente vão ser de segunda e terça esse vídeo. E eu vou mostrar minha rotina da manhã, minha rotina na escola e minha rotina depois da escola, que é como eu vou fazer as tarefas, minhas atividades. E bom, gente, narrando um pouquinho aqui por cima, esse vídeo ele foi gravado antes do feriado de carnaval, né, que teve, que foi até foi de sexta-feira, foi até quarta-feira, e então voltei na quinta e na sexta, no momento que eu tô narrando na sexta, e basicamente estão passando muito teste, próxima semana vai ter muito teste, muito trabalho, meio que essa primeira semana antes, né, desse feriadão do carnaval, foi mais uma introdução às matérias, eles explicaram um pouco, e depois vão começar os contratos didáticos. Me chama na minha escola assim, contrato didático, porque é basicamente o conjunto de trabalho, teste de cada matéria. Então cada matéria tem um contrato didático, fora as provas, que são duas, o simulado e a recuperação paralela. E bom, basicamente os simulados são de questões fechadas, né? Questões de marcar X com A, B, C, D, enfim. E a recuperação paralela, por mais que o nome seja recuperação, todo mundo faz. Ela é misturada, questões fechadas, questões abertas. E basicamente é como se fosse uma segunda chance que uma escola dá. Que basicamente, se você não foi bem no simulado, você tem mais uma chance de ir bem na recuperação paralela. Bom, aí eu tava fazendo a minha tarefa de matemática nesse dia, a gente estudou um pouco, na verdade esse módulo, ele teve muitos conteúdos,
teve potência, a gente estudou um pouco de potência, um pouco de radiciação, um pouco de notação científica, então meio que misturou bastante coisa. E depois da tarefa eu fui fazer o meu resumo, que basicamente eu gosto de fazer resumo em matemática, sendo que como envolve mais cálculos, eu geralmente boto o passo a passo de como fazer cada cálculo. Então, se o resumo for de um exemplo, expressões algébricas, eu vou explicar passo a passo como é que resolve a adição, a multiplicação, a divisão. Bom, uma das minhas metas nesse ramo de estudos esse ano é que eu queria conseguir fazer mais revisões, porque ano passado eu comecei a fazer algumas revisões e eu percebi que eu absorvi o assunto mais. Porque, por exemplo, eu dei 2 módulos de português, sendo que o primeiro módulo eu dei faz tempo. Então, se eu não ficar revisando aquele conteúdo vai se esquecer facilmente. Eu vou me esquecer muito fácil daquele conteúdo. Então eu tô tentando revisar mais, que basicamente eu escrevi no meu caderno 3 revisões. A revisão do dia, do dia que eu passei o conteúdo. Então eu vou revisar, fazer meus resumos, que já é uma forma de eu revisar o conteúdo que deu em sala de aula. A segunda revisão eu faço no final de semana, da semana que eu fiz aquele conteúdo. Ou seja, se eu vi o conteúdo na quarta, no sábado ou no domingo eu vou revisar aquele conteúdo novamente. E também vou fazer uma revisão no final do mês que eu vi esse conteúdo. Então, se eu vi esse conteúdo no dia 15, eu vou fazer mais próximo do final do mês, ou seja, dia 28. Algum dia bom para eu fazer minhas revisões. Eu não criei esse método, eu vi num Studygram chamado Túlio Studies. Eu vou deixar o nome dele aí, o nome do user dele, e aqui na descrição. O Studygram dele é muito bom e gostei bastante desse tipo de método, de revisão. E vou começar a usar, então vou comentando com vocês aqui sobre o que eu acho. Bom, como eu disse aí, eu fiz o resumo de matemática com alguns conteúdos que estavam no módulo. Bom, aí já era uma terça-feira, já vou começar me organizando depois da escola. E nesse dia aí também teve bastante coisa pra fazer, fora as coisas que eu não consegui fazer na segunda porque era muita coisa, então às vezes não dá pra fazer tudo no dia. E bom, aí eu já li um pouquinho do meu texto de ciências, do livro, porque a professora ela acabou o módulo, ela tinha iniciado, aí não acabou e nesse dia aí ela finalizou. Então eu dei uma lida rápida já para revisar o que eu dei em aula e também fiz o meu resumo. Bom, gente, como vocês percebem, eu sempre faço resumos, em todos os study vlogs, enfim. Porque eu sinto que escrevendo um pouco melhor da matéria, criando um raciocínio melhor, pelo menos pra mim, funciona muito. Porque antes eu só lia a matéria e eu percebia que isso não estava me ajudando. Então eu parti para os resumos e comecei a gostar. Então eu percebia que escrevendo sobre a matéria me ajudava melhor na minha memorização do conteúdo. Porque antes eu só lia e eu esquecia desse conteúdo rapidamente. Então depois que eu comecei a escrever sobre a matéria, eu lembrava desse conteúdo por muito mais tempo. E também me ajudava bastante a fazer minhas revisões.
E bom, depois de fazer o resumo, de fazer minha leitura, eu fui resolver alguns exercícios da matéria. E depois de fazer esses exercícios, eu percebi que eu estava em dúvida em algumas características, né, da matéria, algumas informações. Então meio que eu corrigi junto com o resumo e também já corrigi também o que eu não consegui fazer. E bom, daí eu fui fazer o meu resumo de matemática, que nem no dia passado, né? Eu tinha feito alguns resumos de matemática, porque o professor ele acabou o módulo, então eu fiz aí. Basicamente, no resumo de matemática eu boto algumas resoluções de exercício, né? Como é para resolver tal cálculo. Basicamente eu boto passo a passo, já para eu ir vendo, né, a fórmula, vamos dizer assim. Eu também gosto bastante quando a matéria tem muita fórmula, que nem física, matemática. Eu pego os post-its, né, que é aquele papel pequenininho que tem uma cola atrás, e boto com as fórmulas importantes que eu preciso, assim, meio que decorar, e colo em alguma parte do meu quarto, alguma parede, enfim, qualquer coisa que quando eu ver ali, eu já ir memorizando.